Apresentando. Bora lá, gente. Tem uns slides diferentes da outra vez, hein? No Canva, já fizeram a apresentação no Canva? É mais difícil. Enfim, encontro de OSINT, tá, gente? OSINT, igual eu mandei lá no grupo lá, Open Source Intelligence, basicamente são coisas que a gente consegue pegar largadas aí públicas pela web. Tem gente que vai falar que isso é uma coisa que está dentro da lei. Tem algumas ressalvas que fazem isso não ser dentro da lei em alguns casos. Só que a gente vai ver, né, como a gente consegue pegar essas informações, o quanto a gente tem que se preocupar para as nossas informações estarem publicamente acessíveis, esse tipo de coisa, né? E algumas ferramentinhas também que o pessoal faz para automatizar essa coleta de informações, que também pode ser algo legal ou não, enfim. Certo. Bora lá. Esses slides aqui, a Bianca me ajudou a fazer, ela está na org do Raccoon também. Ela só não conseguiu vir agora apresentar porque está com estágio e está consumindo a vida, né, como todo estágio. Então, eu vou apresentar hoje, mas algum outro dia ela deve apresentar. A gente vai passar, então, o que é o OSINT, como funciona, a parte como profissionais usam, então, hackers ou profissionais de segurança do lado do bem, né, ataque ou defesa, usam o OSINT. Ferramentas para o OSINT, como a gente evita, e o bônus projeto OSINT Brazuca, que eu tô com o pôster aqui dos caras. Esses caras, eu fui num evento uma vez, aqui, ó, eles têm um caramelinho, depois eu vou falar por que o caramelinho é o símbolo deles. Mas eu fui num evento e eles estavam lá e eles estavam falando sobre o projeto de OSINT do Brasil, né? E aí vocês vão ver que o OSINT é um negócio que é bem regional, bem local, então... Né, por exemplo, você está procurando informações sobre alguém no Brasil, você não vai procurar o SSN, né, que é o Social Security Number, que é um negócio dos Estados Unidos. Você vai procurar o CPF. Então é um negócio que tem localidades lá e então você tem uma base de ferramentas específica para o Brasil, é um negócio que é interessante, né? Os caras têm esse projeto para isso. Então bora lá. Primeiro, o que é OSINT, né? Então, OSINT, a gente tem Open Source Intelligence, como eu falei, inteligência de código aberto. Ele é a gente fazer uma coleta e análise de informações disponíveis publicamente aí para avaliar ameaças, tomar decisões, responder perguntas específicas, basicamente para a gente encontrar informação que seja pública. Então, ao invés de a gente ir numa empresa e tentar roubar os dados que estão, né, escondidos, né, pegar coisas que a gente não tem acesso, que muito provavelmente levaria a gente a ser preso, a gente vai lá no site, né, da empresa e procura por informações, que vai que os caras colocaram coisa demais ali, que não deveriam, que está público, mas que não deveria, ou que já responde a pergunta que a gente quer responder. Então, né, o OSINT serve mais ou menos para isso. E como começou? Simples, né? Como toda coisa de segurança começa em guerra, né? Então, durante a Guerra Fria, né? Guerra Fria, todo mundo sabe, é valor de informação. A informação é muito importante. As agências, a IC, a FBI, né, nos Estados Unidos, e a MI6, né, para o Reino Unido, monitoravam mídias impressas e transmissão de rádio para coletar informações inimigas. Mas esse tipo de mídia impressa e transmissão de rádio, né, não é o tipo, tentar pegar informação, né, dos agentes do inimigo, do país inimigo. É pegar informações públicas, tipo, então coisas do jornal do dia a dia, né, coisas de transmissão de rádio, tipo... De música, por exemplo, e vez ou outra falavam alguma coisa ali que talvez daria para relacionar com informação confidencial, sei lá. Então, você juntar essas informações, né, que são públicas e, às vezes até inofensivas, só que se você juntar e correlacionar os dados, talvez ali, né, conseguir uma informação importante, né, entender alguma coisa melhor. Como, por exemplo, você está, o país anunciou que vai ter um feriado, não sei o quê, para sei lá, descansar da guerra, alguma coisa assim, e aí eles querem um feriado, né? Se isso chega informação no pessoal que está no país inimigo, eles podem usar isso para planejar alguma outra coisa, né? Claro que vai muito da criatividade de você pensar como usar isso, mas enfim, é algo que existe.
E aí, isso evoluiu, né? A gente foi da imprensa, né, que foi vídeo impresso, transmissão de rádio, para satélites e depois para internet e redes sociais no dia de hoje. E aí, um negócio importante é, por que satélites? Por que satélites estão aí? Por que satélite é um jeito de a gente ter informação pública disponível? Hoje em dia, a gente tem o Google Maps, né? O Google Maps, Google Earth, um monte de coisa que a gente pode ver por cima, né, do planeta, tudo. E aí, se existia alguma base militar, alguma base escondida, que era um lugar remoto, que ninguém conhecia, se dá para ver esse lugar de cima, agora o satélite entrega tudo, não tem como esconder. Você vai mascarar sei lá, se for usar algum bagulho eletromagnético para desviar de satélite, sei lá, se tem alguma coisa assim. Primeiro que teria que pegar um espaço gigantesco para ocultar a base, né? Então, se tem alguma base hoje em dia escondida, ela é escondida de um jeito natural, tipo ou floresta, ou sei lá, é um prédio que não parece ser, mas na verdade tem operação específica, ou embaixo da terra, né? Sei lá. Porque o satélite entrega muito isso, né? Então, vai encontrar ali um lugar no campo militar, o pessoal dos países que vão ver no satélite vão questionar, o que é isso, cara? Que base é essa aí? Você está fazendo coisa militar sem a gente saber? Então, os satélites entram nisso. E aí, hoje em dia, internet e redes sociais, né? Bastante presidente e político tem conta em redes sociais. Na internet, a gente tem sites do governo. Então, bastante coisa aí que a gente pode acessar publicamente. E aí, alguns usos do OSINT, né? Ele é usado em vários campos de pesquisa e investigação, né? Não só para cibersegurança. E aí tem alguns usos aí, tipo jornalismo investigativo, a parte de cyber, né, que é para você coletar informações de pessoas ou empresas. Pesquisa acadêmica, né? Quem já fez pesquisa sabe que é um saco a gente achar informação sobre as coisas, sem a gente filtrar a pesquisa do jeito certinho. Então, né, às vezes saber como pesquisar ou usar ferramentas de OSINT ajuda. Segurança pública, né? Então a parte de câmeras públicas, né? A gente tem, né, para você poder filtrar um pouco as pessoas que aparecem em público, né? Talvez proteger um lugar, estaria coleta de análise por câmeras, e aí isso daria para pegar alguma coisa também. Entre outros, né? Tem vários campos aí que pode aplicar. Como exemplo, a gente tem aqui o Bellingcat, né? É um coletivo de jornalistas investigativos. É um pessoal que ele faz jornalismo, só que eles são especialistas em fazer jornalismo usando coisas que estão públicas, mas não estão, né? Então, tipo, usando técnicas de OSINT para juntar as informações deles. Né? Eles têm um canal no YouTube sobre como eles fazem esse processo, de vez em quando eles fazem um desafio para o pessoal fazer. A Bianca que viu, eu não conhecia muito, mas parece bem legal aí, se alguém quiser dar uma olhada neles, no YouTube aí, Bellingcat. É legalzinho, tá? E aí, vamos para o resto, né? Então, o que é mais importante no OSINT é a parte do ciclo de coleta de informações, né? Como é que a gente pega uma informação na internet, né? É qualquer informação que vai ser útil para a gente, né? Então, a gente tem que fazer uma filtragem ali. Basicamente, a gente planejar, então, o que você quer descobrir e por quê, né? Se você quer descobrir tudo ou qualquer coisa importa, aí tudo bem, né? Essa parte dá para ignorar um pouco, mas o bom é tentar não perder o foco e ir lá na informação certeira, que isso aí vai te ajudar a fazer filtro para conseguir chegar mais certinho na pesquisa. Então, fazer coleta, então usar fontes públicas, redes sociais, sites, bancos, essas coisas. A parte de processamento, então, a gente normalizar, duplicar, até como se fosse processamento de dados mesmo. E aí a parte de análise, que é um dos pontos mais cruciais, que é a gente, né, depois de coletar os dados, né, às vezes a gente coletou o dado e não viu muita coisa a princípio ali, só de bater o olho, né, mas você pode relacionar os dados com algumas coisas, né, bater os dados com outros dados que você encontrou, e aí quem sabe identificar alguma relação, alguma coisa que seja importante aí para você poder juntar uma informação, né, ter uma informação mais certeira. E aí depois você junta, né? Depois de tudo isso, você junta uma coletânea de informações que você pode usar para fins benéficos, né? Para fins de pesquisa, ou eu quero fazer, né, um desenvolvimento, uma pesquisa em alguma coisa, quanto para fins maliciosos, né? Tem muita gente que usa isso para tentar pegar informação interna, ou principalmente, acho que o principal uso malicioso de OSINT é phishing, né? Que é você se passar por alguém ou usar informações que você encontra na internet justamente para fingir que você é outra pessoa, fazer uma pessoa se enganada e cair no seu papo, né? Então, né, tudo isso conforme a intenção de quem analisa essas informações.
E como as informações estão públicas, né, normalmente qualquer um pode acessar lá e ver. Então, é meio difícil a gente só ocultar tudo. E aqui algumas fontes de informações públicas, né? Então, tem várias aqui, mas aqui tem algumas fontes que o pessoal usa para coletar dados do seguinte. Tem mecanismo de busca na internet, então navegador, a gente deu encontro de Google Hacking já uma vez, falou um pouco sobre isso. Mídia impressa online, conta de rede social, fóruns online e chat, né? Tipo, Fortran da vida, blogs, tá bom que nem sempre vai ser informação confiável, só que são fontes que têm tipo, muita informação. Então, você vai ter dados para poder coletar e fazer correlação. Né? Lógico que depois é bom você fazer uma análise de se é realmente verdade ou não, né? Fazer uma correlação, mas de resto são fontes boas. Aí são várias fontes com muitos dados para a gente pegar. Dark Web, diretórios online, às vezes o pessoal acaba deixando diretório, né, que era para ser privado público, e aí isso acaba vazando algumas coisas. Registros públicos e governamentais, pesquisa acadêmica e dados técnicos. Beleza? Bastante coisa aí de fonte. A gente vai mostrar depois na prática um pouquinho. OSINT na segurança cibernética, né? Então, né, como é que o atacante ele usa o OSINT, né? Como é que você pode usar o OSINT para atacar o alvo? E aí, a gente tem vários textos aqui, mas basicamente, ao atacar um alvo, você obtém informações. Então, que informações são públicas que deveriam estar, ou seria bom se estivessem privadas? A gente tem algumas informações legais da empresa ou do alvo, né? Informações financeiras, de tecnologias usadas, né? Tipo, versão de sistema, versão de software, credenciais, né? Isso aí são um pouco mais diretos, né? Então, credenciais, chave de criptografia, secrets, essas coisas. Tudo que isso aqui já for visível, muito provavelmente já não era para estar visível, mas você pegou, né, usando... se você usou o OSINT do jeito legal, você encontrou isso no público de um jeito que, né, encontrou e não deveria estar público, mas você pegou público, você não quebrou nenhuma lei para chegar nesses dados, você não invadiu nenhum sistema, né? Então, né, pode ser meio ruim você sair espalhando esse dado ou vender esse dado para as pessoas, né? Isso pode ser um negócio legal, mas a forma como você chegou nesse dado foi legal. Então, por isso que a gente vê a força aí do OSINT. E aí, na segurança de informação, logicamente, informação é tudo. E aí, né, o que eu falei do phishing, né? Em vários casos, isso abre uma brecha para phishing, as informações que a gente encontra com o OSINT. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Usou informações pessoais de rede social, né? Tipo, alguém postou um monte de coisa em rede social, e aí, o cara postou foto do gato, né? Não sei o quê. E aí você manda um e-mail para essa pessoa fingindo, que gatinho bonito, eu sou do seu escritório, não sei o quê, inclusive seu gatinho é uma bonito, não sei o quê. A pessoa vai falar, conhece seu gato, pô, ele deve ser alguém próximo seu, né? Então, a chance de você confiar da pessoa ser do escritório lá é bem maior, né? Claro que, né, isso é um exemplo bobo, mas tem muitos casos de coisas que acontecem com isso, e às vezes, não é a foto do gato, mas é, sei lá, vazou numa foto que a pessoa postou, um RG ali, um CPF, uma foto do crachá ali que vazou, sei lá, uma parte da empresa, alguma coisa assim, né? Então, vou tomar bastante cuidado com isso. Personalizados, que aí vai convencer você a clicar num link malicioso ou fornecer algum acesso indevido, né? Então, isso acontece bastante com o phishing a partir de OSINT. E aí a gente tem o Google Doc e o Google Hacking, né? Que é fazer as coisas que a gente já mostrou no encontro de Google Hacking, que é usar as peculiaridades aí do navegador do Google para a gente poder ter algum acesso ali, você encontrar informação mais específica, filtrar informação. Então, como o Google é uma base que tem bastante coisa, né, a gente poder filtrar do jeito que a gente quer é uma técnica bem importante aí e útil. Agora, como é que os profissionais usam o OSINT para defesa, né? Sabendo de tudo isso, né? Como é que a gente usa o OSINT para defender um alvo? E isso é até que é tranquilo de se pensar, né? Já que a gente viu que tem muita coisa que está público, que não deveria estar, a gente faz o OSINT justamente para encontrar o que está público e não deveria, e aí avisar a empresa, tem sua senha, tá vazando aqui que você tem um TXT aqui, admin a senha ali, tá falando que a senha de suas contas são tudo admin. É bom deixar privado isso aqui, ou remover. Então, seria meio que no esquema de um hacking ético, né? Que você encontrar as coisas a partir de OSINT, como se fosse o atacante,
Só que ao invés de explorar ou vender essas informações, você avisar a empresa, né, poder detectar. Tem muita gente que faz, né, contrata pessoas justamente para fazer testes de OSINT na própria empresa e ver ali o que está vazando ou não. E aí tem várias coisas que não pode detectar, né? Vazamento de dados, proprietários ou confidenciais, né? Identificar vulnerabilidades. Então, tem um serviço ali que vazou a versão da Apache, não sei o quê. Essa versão é uma versão que está com vulnerabilidade, então é melhor até ocultar que essa versão está, né? É melhor atualizar o Apache, né? Mas caso não seja possível, pelo menos tirar que essa versão que está sendo usada para dificultar aí para atacantes poderem te atacar. E aí, né, se tiver dados publicamente expostos, né, que você falou, você avisou a empresa lá, tá vazando ali, admin da sua empresa tem um TXT vazando ali. Aí a empresa fala, não, tá de boa, isso aí é um dado que é para ficar exposto mesmo, não tem problema. Aí, normalmente, né, tem um teste um pouco mais profundo com isso, que você pode fazer um teste, para realmente não tem problema, então vamos testar. E aí o pessoal que é o pentester, né, que faz esse tipo de teste, usa esses dados encontrados para ver, né, se ele realmente encontra alguma coisa, se ele consegue chegar mais longe usando esses dados, né, que estão sem nenhum problema público, né, e se encontrar alguma coisa mais complicada, aí vai provar que realmente seria bom ocultar esses dados. E aí, né, muitas vezes, né, a informação que a gente coleta numa avaliação de OSINT são combinados com dados não públicos para criar um relatório de inteligência de ameaça mais abrangente. Então, né, quando a gente faz isso, né, do lado da empresa, né, que a empresa que contrata o pessoal para fazer isso, normalmente eles veem o que eles encontram numa avaliação de OSINT, junto com uma própria avaliação interna da empresa, né, do pessoal de segurança, e aí consegue identificar, tipo, um relatório de ameaça, tipo, por conta disso, a gente viu que tem várias credenciais que foram encontradas no público, mas só a maioria dos sistemas não são alcançados por credenciais, ou tem duplo fator para autenticar, então isso não é um problema tão grande, por exemplo, alguma coisa assim. Né? Lógico que credencial exposta sempre é um problema grande, mas enfim, foi só um exemplozinho. E aí, né, a ideia de você fazer atualizações frequentes nas avaliações de segurança de OSINT, né? Você fazer várias operações de OSINT, né, ajuda você a mitigar o risco de violação de dados, ransomware, malware e outros ataques. Né? Então, fazer constantemente esse negócio de OSINT, né, você, né, não ficar muito tempo, né, toda vez que você sobe uma aplicação nova, ver ali se a aplicação não está com os dados públicos que deveriam estar privados, esse tipo de coisa. É importante confirmar aí para evitar que alguém da empresa caia em algum phishing, né, baseado nisso, que dados sejam violados, que acaba sendo um problema grande também, enfim, bastante coisa assim. Ferramentas úteis para o OSINT, né? Então, a gente tem algumas ferramentas úteis bem legais. Eu vou mostrar depois, no final da apresentação, só mostrar por cima mesmo, porque essa ferramenta e a maioria das que a gente vai mostrar, elas são meio que pagas, ou precisam fazer login, né, para acessar. Mas é bom saber que existe, né? Porque, querendo ou não, como a gente pode sair pesquisando coisa na internet, dá para a gente automatizar isso aí, né? Então, o pessoal já fez várias ferramentas aí para poder conectar e juntar esses dados em um lugar só. A gente tem o Shodan acho que é o mais usado que tem, que ele encontra dispositivos conectados à internet, né? Então, ele pega... Eu vou mostrar já, né? Ele pega dispositivos conectados à internet, aqui um exemplo do Shodan, por exemplo. Ele pega aqui, né? Isso aqui é a base de pesquisa, né? E aí você pesquisa por um IP ou uma série de IPs, ele traz aqui, de onde que é, as portas estão abertas, ele meio que fala sobre os dispositivos encontrados. É como se fosse um scan, né? Mas ele serve justamente para coisas conectadas à internet, então coisas públicas, né? O scan, às vezes você vai precisar estar numa rede privada, né? Uma VPN para poder acessar as coisas. O Shodan, ele faz isso com dispositivos que já estão públicos. É uma plataforma bem completinha também, né? Que é massa. Não quero entrar mais. Né?
apresentar só para sair, mas enfim. A gente tem o Maltego, né? O Maltego é uma outra que ele faz gráfico de relacionamento entre vários dispositivos encontrados. Então, é legal se você quiser relacionar, como se fosse realmente depois de investigação e tal, você conectar dispositivos, né? Aí você vê, eu achei um dispositivo de uma empresa, o que mais consigo achar a partir dele? Então, esse dispositivo ele vê, né, com o que ele se conectou, tipo um servidor, alguma coisa assim, e aí você vai ligando, né? Porque uma máquina de uma empresa, muito provavelmente vai se conectar remotamente a alguma outra, vai fazer conexão com o servidor da empresa, por exemplo, então você vai encontrando outras coisas, né? Outros dispositivos importantes, né? E aí o Maltego, ele tá aberto aqui, mas ele já não é muito fácil de mostrar assim, né? Porque ele é a parte de pesquisa dele, mas também, tipo, ó, tá vendo que tudo exige mais ou menos preço, né? Então é um pouco complicadinho. Mas ó, aqui, por exemplo, o grafo, vamos ver. Ó, tá meio ruim de ver. Mas esse aqui é um grafo cheio de dispositivos conectados aqui. E aí, tipo, ó, esse aqui é o PC da empresa, aqui é o servidor da empresa, aqui são alguns sites que a pessoa acessou, enfim, tem várias coisas aí que dá para relacionar. E aí, possivelmente, inferir coisas novas, né? Então, é uma coisa interessante também. Cara, só de segunda vez que vai. Mas a gente tem o Awesome, né? Que esse foi só um exemplo que a gente pegou, né? Mas tem várias ferramentas no GitHub que o pessoal faz, porque querendo ou não, essa parte de pegar informações públicas da web é uma coisa que é simples e que junta bastante informação, né? Então, tem bastante gente que já fez ferramenta com essas coisas, né? Várias ferramentas OSINT gratuitas. E aí tem alguns recursos, né? Por categoria, né, mantido pela comunidade. Então o pessoal vai juntando ali um monte de coisa que eles conhecem, né? Para poder encontrar informações específicas. E aí acaba criando uma base, né? Um repositório aí bem legal com coisas que a gente pode usar para acessar, né? Explorar coisas de OSINT, né? Se a gente quer um negócio específico, a gente consegue achar aí. Tem várias coisas que a gente consegue acessar. E aí eu vou mostrar justamente aí o projeto do OSINT Brazuca depois, só para que é a parte disso, só que é mais ou menos no Brasil, né? Então, isso é legal. A quarta parte, eu vou tentar passar rápido por essa parte, porque ela é meio chatinha, né? Mas é importante. O OSINT é legal ou não é? No sentido legal de lei, né? A resposta curta é sim, né? Você conduzir investigações OSINT é legal, né? Porque você salva informações disponíveis publicamente. Então, a gente está no Google, a gente encontra alguma coisa no Google, não tem como a gente ser julgado por ter encontrado um negócio no Google. Se for culpa de alguém, ou da empresa que deixou público que não deveria, ou do Google, né? Que deixou, sei lá, por algum erro, vazou o negócio. Mas não culpa sua exatamente, né? Isso nesse caso, né, de você encontrar uma coisa no Google sem usar coisas ilegais, né? Agora, tem como você combinar o OSINT com coisas ilegais, que aí já dá um problema considerável ali que faz o OSINT ir para um caminho mais ilegal. Né? Por exemplo, infringir a LGPD. A LGPD, né, tem leis, diretrizes e elementos que têm que ser considerados dependendo da localização, né? Então, no caso da LGPD, por exemplo, o fim da coleta de dados tem que ser bem específico, você não pode usar dados para uso malicioso. Então, se você achou informação na internet, por exemplo, mas está pública, e aí você usou informação na internet para poder falar mal de alguém na internet, sei lá, ou para ameaçar uma empresa, isso não é um uso, né, legal para esse tipo de coisa, então acaba sendo ilegal. Né? Um outro fator é a legalidade do software, o OSINT, né, usado para obter informações. Não adianta nada você falar o OSINT, eu peguei um monte de informação pública, né, tá ok. Mas aí, para você ter acesso à informação pública, o software que você usou, por exemplo, fez algum negócio que conseguiu acessar uma base privada ali do governo, por exemplo. Finge que o governo tem uma base com todo o CPF de todo mundo, inclusive deve ter, né? Enfim. Mas esse negócio seria um negócio privado, né? Agora, se você usar uma ferramenta e aí falar, não, estou usando o OSINT, mas a ferramenta
pegar acesso nesse software, por essa base aí que deveria estar privada, então isso aí está errado, né? Isso aí é um OSINT ilegal. Além disso, né, só para a gente fechar, deixa eu ver se essa parte. Muitas plataformas online, eles deixam explícito lá, eles proíbem a coleta automatizada ou não autorizada de dados dos usuários, o que pode dar alguns problemas legais. Então, né, mesmo se você usar lá, eu quero pegar umas informações só para, por exemplo, saber se um site vai estar com preço alto ou baixo das coisas que eu quero. Né? Se tiver lá escrito que o site não deixa fazer esse tipo de coisa, é melhor não mexer com isso, né? Melhor não tocar isso, né? E aí, né, igual eu falei antes já, é fundamental te garantir que o jeito como a informação é usada, os fins, né, não sejam listos e não sejam direitos, né, como o direito à privacidade. Então, se usar os dados encontrados pelo sítio para ameaçar alguém, né, ou para expor alguém, normalmente não é algo legal. Né? Dependendo isso tudo entra no caso de depender, né, da finalidade da sua busca de informações. Quer dizer, então, que o Twitter comete crimes todos os dias. Sim. Assim, eu não sei se entra nesse caso, porque o Twitter tem os próprios termos de uso, e eu imagino que já eles têm um contorno ali para isso, para não ser crime todo mundo postar opinião pessoal no Twitter, expose, assim. Mas tem gente que recorre à justiça, porque cabe essas coisas. Tem um caso de gente que no Twitter posta uma coisa tudo bem, e depois o cara já posta no dia seguinte, já não escrevi meu advogado, essas 200 pessoas aí que foram contra mim, aí a gente vai se ver na justiça, não sei o quê, e assim, pode ser blefe do cara, mas eu tomaria cuidado, né? Resumo do OSINT, então, permitido, né, mas com vários detalhes legais. Se for usar para expor o governo ou expor uma empresa, sei lá, toma cuidado fazendo isso, por favor, tá? Fazer discriminadamente isso aí tem bastante chance de você estar num buraco meio esquisito. E aí, como evitar o OSINT, né? Como é que eu evito que minhas informações estejam disponibilizadas publicamente na internet? E aí é difícil, né? Porque os alvos nem sempre são empresas. Então, né, eu falei de empresas que têm as coisas privadas, né, que acabam ficando como públicas e dá problema. Só que a gente, né, como é que na era da internet, que todo mundo está conectado, eu tenho o número de todo mundo, às vezes, eu tenho o número de várias pessoas que eu tenho contato próximo no celular, e aí se alguém pega e rouba o meu celular, ou consegue acesso à lista de contatos no meu celular por estar público de algum jeito, consegue saber com todo mundo que eu converso, um monte de coisa, pode talvez conseguir saber mensagem, né? Normalmente com mensagem criptografada isso não acontece, mas enfim, acaba tendo um monte de informação que foi encontrado de jeito público, mas que não deveria estar. Então, como é que a gente se oculta, né? A gente se priva desse tipo de coisa. É muito difícil fazer isso. Porque muitas vezes a gente tem um compartilhamento voluntário, né? A gente divulga, né? Porque sim, as nossas próprias informações em redes sociais. Então a gente posta a viagem que a gente faz, né? Fotos dos parentes, não sei o quê. Isso acaba acontecendo, né? E processamento de dados, né? Então, mesmo voluntariamente, às vezes empresas terceiras que processam nossos dados podem acabar expondo eles. Então, um exemplo muito bom disso é vestibular. Quando você faz vestibular e sai a lista de chamada, né, acaba sendo exposto lá as listas de chamada do pessoal. E aí tem lá seu nome completo, tem lá o seu número de matrícula, né, às vezes da prova. De vez em quando tem até o CPF, né, anonimizado, né, que é excluindo alguns dígitos ali, mas mostra lá o CPF, uma parte. Né, e aí a gente, né, eu não quero isso, o que eu tenho que fazer para não ficar exposto dado assim? Não fazer a prova, né? Então... não tem muito como fugir disso, né? Tem muita coisa que usa dado e a gente está obrigado a aceitar. Ou, em uma escala menor, alguns professores simplesmente passam a enviar o seu nome lá. Também. Não importa se os outros ocultarem, dane-se, porque já vão saber seu RA. Então. O RA, às vezes, dá para saber... Dá para pegar pela ordem alfabética ali os números e tentar chegar na pessoa. Né? Então, tem esse tipo de coisa, né? E aí, as dicas que a gente dá para evitar o OSINT são as mesmas que a gente deu
Na verdade, boa parte são as mesmas que a gente deu na parte de falar sobre oversharing e engenharia social, né? Que foi um ponto que a gente já deu. O ideal é ser um fantasma, que é impossível, né? A gente tende a postar coisa e mesmo o pessoal que posta pouca coisa, de vez em quando posta, ou mesmo que não poste, né? Por exemplo, usa o Discord, troca mensagem no servidor do Discord público, né? Privado entre seus amigos, beleza, mas o servidor Discord público, qualquer um pode ter acesso, principalmente bots que rastreiam e podem, né, capturar as mensagens lá. Então, Tudo que você vai fazer agora que você consegue login, né? pelo menos isso pode ser bom ou ruim também, né? No caso de, né, o login evitar que você encontre, você consegue indexar essas coisas, mas também se alguém tiver seu login e você usar sua senha, né, uma senha fácil, uma senha que tem uma informação que você encontra na internet que ajuda a identificar essa senha, né, pode ter problema com isso aí. Então a ideia é tentar ser cuidadoso com o que você posta e compartilha, né, se postar com moderação. Nenhuma senha ou PIN deve remeter uma informação sua encontrada na internet. Então, se você usa uma senha que é literalmente o seu aniversário, tipo o meu 1004-2002, né, que é meu aniversário. Se eu posto lá na minha rede social, ei, feliz aniversário pra mim, e aí escreve lá 10 de abril de não sei o quê. E aí os caras veem que eu nasci em 2002, né, aí acabou, né. O cara já sabe minha senha só por conta de uma informação que eu deixei pública na internet. Então, né, se você for publicar, pelo menos tenta não relacionar senhas ou coisas de acesso que você tem, tudo que você posta na internet. Coloca o aniversário fotografado. Bota o contrário, aniversário, bota um cifra de César no seu aniversário, sei lá. Se bem que cifra de César com número não dá, né? Ficar atento a vazamentos de site que você já usou, isso é importante, né? Sempre tem o site lá, Have I Been Pwned, lá que você vê se já vazou algum e-mail ou conta seu. E conscientize familiares, essa é uma das mais importantes, né? Conscientize familiares, pessoas próximas sobre possíveis casos de phishing usando sua identidade. Né? Porque muitas vezes a gente, né, beleza, a gente é conscientizado por essas coisas, a gente toma cuidado na internet, mas se eu vou, sua avó lá que está acessando lá e ver que você mandou mensagem para eles pelo celular, né, ver a sua foto de perfil, é você, né, ver e falar, oi vó, tudo bem? Não vai cair nisso, cara? Todo mundo cai nisso. Principalmente vô e vó. Então, tem que tentar conscientizar, né? Por mais que seja difícil fazer isso, né? Tentar falar, né? Se você percebeu que isso aconteceu com você, né? De estarem usando sua identidade, divulgar nas redes sociais, né? Falar, estão se passando por mim aí, ou avisar as pessoas próximas de você, que você tem mais contato, enfim. Para elas não caírem nisso e acabarem fornecendo informações aí, achando que é você. Ou até mesmo fazendo Pix, né? Que já aconteceu. E aí a gente tem o bônus, olha só. Essa última coisa que a gente vai falar é do Ocinte Brasil, que é esses caras aqui, ó. Do posterzinho. Esse poster aqui foi de um evento, vou mostrar pra pessoa aqui. Foi de um evento, tá? Cara, eu nem lembro quando foi esse evento, mas foi um evento... foi a B-Sides. Foi a B-Sides, sei lá, 2022, 2023, sei lá. Faz tanto tempo já. Eu fui com o Carrasa e a gente foi numa palestra do pessoal do Ocinte Brasil também. E aí, eles são um projeto, né, no GitHub, que eles têm, né... Por que é o Ocinte Brazuca? Porque regionalismo e características locais tem um papel fundamental no Ocinte. É o que a gente estava falando lá, tipo, se eu quero achar uma pessoa brasileira, eu não vou procurar o Social Security Number dela, sei lá, alguma informação, né, que não seja característica de pessoas no Brasil. A gente vai procurar o CPF, né? Do mesmo jeito que a gente for procurar uma pessoa que não é brasileira, a gente não vai achar o CPF dela porque ela não tem. Talvez tenha, né? Na maioria dos casos não tem. E aí, a ideia do projeto do Ocinte Brazuca foi criar um repositório, né, com o intuito de reunir informações, fontes, alguns truques aí de Ocinte, tudo dentro do contexto do Brasil. E aí isso é legal, né, que a gente consegue pegar umas coisas importantes, tipo, alguns programas sociais, informações relacionadas ao governo, viagens de transporte, né, que a gente pega, tipo, empresas de ônibus do Brasil, câmeras públicas, né? Não adianta a gente querer achar alguém no Brasil e pegar a câmera dos Estados Unidos ou da Inglaterra, né? A gente quer câmera do Brasil, então, sistemas públicos de câmeras do Brasil, e eles juntaram tudo isso num lugar só. E aí a ideia do cachorrinho caramelo, né, essa ideia
é interessante que eles falaram pra gente lá na apresentação que eles usam caramelo porque não importa onde você tá, se você vê um cachorro caramelo, você sabe que tá no Brasil. Então eles falam que essa foi meio justificativa pro caramelinho deles como símbolo aí do projeto. E se vocês forem ver, inclusive eu vou mostrar aqui, né? Consigo por aqui? Consigo, né? Consigo, nice. Vai dar para ler? Mais ou menos. Mas enfim, ó, eles têm aqui um sumário, né, um monte de link aqui, e aí depois tem um pouco mais detalhado aqui. Então, ó, benefícios sociais, né, consulta de auxílio emergencial. A gente pode ver se você consegue poder pegar o auxílio emergencial. Querendo ou não, se você faz uma consulta e vê se a pessoa pode pegar o auxílio emergencial, já precisou de algum auxílio, emergencial, você pode se passar como alguém do governo fingindo lá, sei lá, você pode resgatar ali o seu auxílio, já está pronto, clique nesse link aqui para resgatar, e pronto, né? Aí perdeu os dados, vai fazer login com a conta do Gov e perdeu a conta do governo. Coisa assim. E aí tem várias coisas aqui, tem coisa que eu nem sabia muito que daria para fazer. Tem coisas de jogos, então dá para achar coisa da Steam, tem escavador aqui, né, que é coisa de processo judicial. Tem um negócio que eu não sabia que tinha também, cadê? Telecom, né, que é número de celular, linha por CPF. Tem muita coisa. Cadê que eu tinha achado aqui que eu achei legal? Dá para ver, tá o Google Hacking de novo. Rede social sempre tem, lógico. Ok, o Cinti da Steam. Isso aqui eu até queria ver, mas eu acho que eu vou ver no encontro da semana que vem, porque eu não vi isso aqui. Ah, vamos ver, vai. Vou botar o meu, só porque sim. Quem sabe faz ao vivo. Vamos ver. Se bem que eu não sei se vai estar... não é. Tem que ser o URL, ID do Steam. Aí é difícil. Deixa eu ver se esse link vai. Não. Enfim, você pode colocar por Steam ID. Ah, aqui, ó. Acabou de falar como faz. Você bota o link do profile, o URL do perfil ou o Steam ID, enfim. Depois vocês são convidados a tentar, tá? Se alguém quiser ver. E ver o que vocês encontram, né? A partir dos dados públicos da Steam. E aí, uma última coisa que eu ia mostrar, né? É a parte de... Aqui, ó. Grupos do WhatsApp. Você, às vezes, consegue encontrar grupos públicos, se a pessoa está lá ou não. Às vezes fica exposto lá o número. O que mais tem aqui? Eu queria achar... É que viagem é com V, né? Aí demora. Aqui, ó. Consulta de transporte terrestre. Então, licenciamento de veículo, de bicicleta registrada, com histórico de roubo ou furto. Um monte de informação espalhada, cara. E aí você pode usar para identificar uma pessoa. Vai saber se é útil, né? Mas no caso do Brasil, né, os caras fizeram um repositório muito legal para se você quiser alguma informação específica do Brasil. E aí é bacana, né? Se alguém quiser ver um pouco mais sobre o projeto, ou usar esses links aqui para saber se alguma coisa sua vazou, sei lá, você pode ver isso aqui. Ó, viagem de ônibus, tem transporte aquaviário. Você quer saber se seu amigo está viajando de barco? Aí você vem aqui, sei lá. Enfim, bastante coisa, né? E é isso, né? Agradecer de novo aí, gente. Né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, podem perguntar aí para a gente. E a gente tem aqui umas referências que a gente usou. Eu vou disponibilizar o material depois, mas basicamente foi a fonte das informações que a gente usou aqui no encontro. E é isso. Se quiser alguma dúvida aí, pode perguntar. Obrigado. Fechou? É isso. Valeu. Acho que na época mais cedo. A gente não podia começar tão tarde hoje. Sabe o e-mail que o Fábio mandou? Era o e-mail de se for oportunidades, que oportunidades, se você é dedicado. Foi lá para ver o que é.